Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías 41, do 8 até onde Deus permitir, amém, meus irmãos? Isaías 41, do 8 até onde Deus permitir. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor da harpa cristã, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Isaías 41, do 8 até onde Deus permitir. Que diz assim o 8. Oh, aleluia! Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, a quem tomei desde os confins da terra, e chamei de terras distantes, dizendo, tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerreiam contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Oh, aleluia! Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, que Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos. Aleluia! E quando Deus Ele escolhe, quando Deus chama você, Ele se responsabiliza por mim e por você. Então que você não tema. Aleluia! Porque Deus é comigo e com você, meus irmãos. Porque o inimigo está aí furioso comigo e com você. Aleluia! Mas quem chamou você, quem escolheu você, foi Deus. Deus escolheu você desde o ventre, meus irmãos. Aleluia! Para falar do amor dele. Aleluia! Aleluia! Então que você não temas. Que você faça o que Deus manda. Que você escuta a voz dele. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza, meus irmãos. Porque ele chamou você, ele escolheu a você. Porque ele conta com os corajosos, os covardes e medrosos que voltem. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Porque nem todos, meus irmãos, quer fazer a vontade do Pai. Muitos se acovardam, tem medo. Mas que você não tenha medo, meus irmãos. Porque quando Deus, manda você entregar algo, ele se responsabiliza. Ele vai na tua frente. Então que você não temas. Porque nessa tarde Deus já derrubou o gigante. Deus já envergonhou o inimigo. Aleluia. E todos aqueles, meus irmãos, que querem, envergonhar-me a você, eles que vão ser envergonhados. Porque muitos querem envergonhar-me a você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Inventando falso testemunho ao meu teu respeito, para querer envergonhar-me a você. Mas não envergonha não, meus irmãos. Porque quem nos conhece sabe que vocês são uma mulher de Deus. Quem nos conhece sabe que vocês somos um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo é furioso, meus irmãos. Ele faz de tudo para querer envergonhar-me a você. Aleluia. Mas não envergonha não, meus irmãos. Porque quem nos conhece sabe que nós somos. Aleluia. Porque a fúria do inimigo é grande. Ele não aceita que você é usado, que você é usada. Que Deus fala comigo com você. Aleluia. Que Deus usa a mim a você. Aleluia. Por isso que a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Que ele sabe. O Deus que você serve, sabe que Deus usa a mim a você. Que Deus fala comigo com você. E o inimigo não aceita, meus irmãos. Ele não fica satisfeito. Porque ele sabe que a gente tem um Deus, que fala com a gente. A gente tem um Deus que nos livra do perigo. A gente tem um Deus que fala conosco. Por isso que a fúria do inimigo é grande. Porque ele sabe que você escuta a voz do Senhor. Ele sabe que o Senhor livra a gente do perigo. Fala com a gente. Por isso que a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Ele faz tudo para querer envergonhar você. Mas não vai envergonhar não, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus já envergonhou o inimigo. Deus já derrubou o gigante por terra. Aleluia. E que você não tema, meus irmãos. Porque quem está comigo você é maior. Quem está comigo você é o Todo-Poderoso. E nessa peleja não tereis que pelejar. Porque quem está pelejando por mim e por você é Deus. Porque você somente cale. Deixe Deus falar por mim e por você. Porque você, meus irmãos, não tem que estar se justificando não. Porque quem justifica-me a você é Deus. Quem vai falar por mim e por você é Deus. Então que você somente cale. Aleluia. Somente cale, meus irmãos. Porque quem vai falar por mim e por você é Deus. Porque ou você fala ou Deus fala. Então que nessa tarde você cale. E deixe Deus falar por mim e por você. Deixa Deus pelejar por mim e por você. E quando Deus entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. Eu nunca vi dizer que Deus entra na peleja para perder. Então que você
Deixe Deus pelejar por mim e por você. Porque você não temas, não tenha medo. Somente descanse no Senhor, se aquieta. Descansa no Senhor. Deixa Ele trabalhar a meu teu favor. Deixa Ele pelejar por mim e por você. Deixa Ele falar por mim e por você. Que você não queira falar nada não. Que você não queira se justificar. Abrir a boca. Fecha a boca. Quem vai falar por mim e por você agora é Deus. Porque você já fez a nossa parte. E você já falou o que Ele mandou. E você já entregou o que Ele mandou. Porque quando Ele manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza. Então que agora você cale. Quem vai falar por mim e por você agora é Deus. Porque você já fez a nossa parte. A gente já entregou o que o papai mandou. Por isso que a flor do inimigo é grande. Porque ele sabe que foi envergonhado. Ele sabe que ele já perdeu. Mas agora você somente cale. Aleluia. Quem vai falar por mim e por você é Deus. Nessa tarde o papai está falando. O papai está dando a ordem. Somente cale. E deixa eu falar por mim e por você. Porque você já falou. Já entregou o que eu mandei. E ai de ti se não entregasse o que eu mandasse. Porque quando eu mando eu me responsabilizo. Quando eu mando eu vou na tua frente. Porque muitos, meus irmãos, não querem ouvir o que Deus quer falar. Só quer ouvir o que convém para elas. Mas quando Deus manda, meus irmãos, falar, que você fale. Quando Deus quer que você usar você, que você se permita ser usado por Deus. Entregue o que Ele manda. Não seja covarde. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Porque tudo que o inimigo quer, intimidar em você. Colocar medo em mim e você, para você não falar o que Deus quer. Para você não entregar o que Deus manda. Mas que você entregue o que Deus manda. Não seja covarde. Que Deus conta com os corajosos. Só não entregue nada da carne. Mas quando Deus falar comigo com você, quiser usar você, que você fale. Que você não tenha medo. Fale o que o papai manda. Aleluia. Porque Ele é comigo com você, meus irmãos. Quando Ele quiser usar você para entregar, que você entregue. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. E que você não tenha medo. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Os covardes e medrosos que voltem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Por isso que a flor do inimigo é grande, meus irmãos, na minha tua vida. Porque ele sabe que Deus usa a mim e você. Ele sabe que Deus fala comigo com você. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos, na minha tua vida. Mas ele já perdeu, meus irmãos. Porque você tem dono. Aleluia. E que você não temas. Porque Deus é comigo com você, meus irmãos. Onde quer que você vá, Deus é comigo com você. Deus acampa anjo ao meu teu redor. Deus acampa anjo na porta da tua casa. Para nenhum mal entrar. Porque Deus é livramento da minha tua vida, meus irmãos. Deus é nossa proteção. Aleluia. Então que você não temas. Porque Deus é comigo com você. Aleluia. Porque Deus nos protege. Deus nos guia. Aleluia. Deus fala conosco. Para nos avisar onde está o perigo. Porque a gente serve um Deus, meus irmãos, que fala conosco. Que nos revela o oculto e o profundo. Quando você anda na verdade, quando você faz a vontade do Pai, Ele revela, meus irmãos. Então que você não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo, meus irmãos. E que nessa tarde você somente cale. Não fale mais nada, meus irmãos. Quem vai falar por mim com você agora é Deus. Porque você já fizemos a nossa parte. A gente já entregou o que o papai mandou. Por isso que o inimigo se levantou. Mas ele se levantou, meus irmãos, mas só para cair. Porque quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque comigo, com você, ele não pode não. Por isso que a fúria dele é grande. Porque ele sabe que ele não pode tocar. Nem sequer no fio de cabelo meio teu. Né? Ele sabe que não pode tocar. Porque nessa tarde Deus já deu a ordem para ele. Para ele deixar você em paz. Para ele parar de perseguir-me a você. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos. Porque ele sabe que já fez de tudo. Para acabar comigo com você. Para destruir a minha você. Para tirar a minha tua vida. E ele viu que não conseguiu. Aleluia. Porque Deus é nossa proteção, meus irmãos. Deus, né, nos protege, nos livra. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é nosso escudo. Quando você anda na verdade, meus irmãos, quando você faz a vontade do Pai, a palavra é nosso escudo, ela nos protege. Por isso que a flor do inimigo é grande na tua vida. Porque ele sabe que Deus é comigo com você. Ele sabe o Deus que você serve, nos protege, nos livra. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Glória a ti, papai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, papai. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Pai. Porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é merecedor. Aleluia. E não há outro além de ti, Pai. Outro igual não há. Só o Senhor. E outro não há. Aleluia. Obrigada, Senhor, por tudo, papai. Obrigada por falar comigo, Pai. Mesmo sendo falha, pecadora. Mas obrigado por fazer eu ouvir a tua voz. Por me livrar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, papai, por tudo, papai. Aleluia. Eu sou falha, sou pecadora, mas eu sei que o Senhor me ama. Obrigada. Aleluia.
Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, papai. Obrigado, papai. Me perdoa, Pai, pela minha falha, pelos meus pecados. Me perdoa, Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, papai. E eis-me aqui, papai, para entregar o que o Senhor manda. Aleluia. Porque o Senhor sabe que pode contar comigo. Aleluia. Aleluia. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Quando o Senhor manda eu ir em algum lugar, o Senhor se responsabiliza. O Senhor me livra do perigo. Aleluia. Aleluia. Por isso que a fúria do inimigo é grande, mesmo que ele sabe. Quando Deus manda a irmã Tatiana entregar algo, a irmã Tatiana entrega. Ele sabe que a pequenininha aqui não tem medo, não se acovarda. Aleluia. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos, na vida da irmã Tatiana. Porque ele sabe que a irmã Tatiana entrega o que Deus manda. Ele tem que entregar, meus irmãos. Porque nós somos instrumento. Nós somos vaso. A gente tem que ser vaso obediente. Quando o papai fala conosco, a gente tem que ouvir a voz dele. A gente tem que estar com o ouvido sensível para ouvir a voz dele. E onde quer que ele manda você ir, e você tem que ir. Porque você faça a nossa parte. Aleluia. Quem quiser dar credibilidade para você, meus irmãos, que dê. Quem não quiser dar, é com ele Deus. Mas que você faça a nossa parte. Entregue o que Deus manda. Aleluia. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Porque nem todo mundo, meus irmãos, quer ouvir o que Deus quer falar. Quer ouvir o que convém para elas. Mas tem que ouvir o que Deus quer falar. Porque ele que manda, ele que desmanda. E quando ele fala, meus irmãos, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque Deus não faz nada assim antes não avisar-me a você. Porque ele ainda tem profeta na terra. Profeta que ele usa. Profeta que ele revela o oculto e o profundo, o escondido. E quando ele falar, quem tiver ouvido, ouça. Porque ele fala. Ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que ele fala comigo, com você. Mas que você dê ouvido. Porque ele não vai pegar você de surpresa não, meus irmãos. Então dê ouvido à voz dele. Porque a voz dele é livramento na tua vida. Mas muitas das vezes você está tão rebelde, você não quer dar ouvido à voz de Deus. Mas que você dê ouvido à voz dele. Escuta a voz dele. Porque a voz dele é livramento na tua vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque papai fala, meus irmãos. Jamais ele vai permitir que você corra perigo. Ele avisa antes. Mas que você dê ouvido. Escuta a voz dele. Aleluia. Desde rebeldia. Escuta a voz do teu pai. Porque ele fala, meus irmãos, porque ele nos ama. Ele sabe que nós somos falhos, pecador, mas ele nos ama. Porque ele escolheu a mim e a você. Aleluia. Ele fala. Então quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque jamais Deus vai pegar você de surpresa. Ele fala, mas que você dê ouvido. Escuta a voz dele. Aleluia. Tem que ser rebelde. Aleluia. Porque vaso rebelde, meu irmão, tem que ser quebrado. Tem que ser moldado. Para aprender a ouvir a voz de papai. Porque vaso rebelde só quer ouvir o que convém para ele. Vaso rebelde não quer ouvir o que Deus fala, não. Mas tem que ouvir o que Deus fala. Porque é o que ele quer. Porque ele que manda. Ele que desmanda. E aí você só tem somente que obedecer. E ouvir a voz dele. Aleluia. Deixar ele ser rebelde. Porque quando ele fala, meus irmãos, é livramento para a tua vida. Porque ele fala. Então porque eu e você dê ouvir a voz dele. Que como o pai só quer o melhor para o seu filho. Mas o filho quando está rebelde não quer ouvir a voz do pai. Quer fazer o que quer. Quer seguir o próprio caminho. Quer trilhar o próprio caminho. Mas o meu teu caminho tem perigo. Então que você escuta a voz de papai. E sai do caminho errado. Do caminho tortuoso. Aleluia. Enquanto é tempo. Porque ele fala. Mas quem tiver ouvido, ouça. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos, o louvor da harpa cristã, de número 17. Vamos lá, meus irmãos. Nunca louvei esse louvor não, né? Mas quando Deus manda é o que ele quer. Meus irmãos, eu creio que ele vai, né, me capacitar. Aleluia. Já está capacitando, porque quando Deus ele chama, né, meus irmãos? Ele coloca a palavra na tua boca. Aleluia. Aleluia. Porque ele é o nosso pastor, meus irmãos. Quando ele escolhe a mim e você, ele capacita. Aleluia. Ele coloca a palavra na tua boca. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mal bramido da brisa o lago, a ave dá-ve o cabrito, dá-ve o cabrito,
de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus. Me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a seda gloriosa que hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu. Jesus me revela mistério do céu. Oh, aleluia! Jesus revela, meus irmãos, os mistérios para mim e para você. Quando você anda na verdade, Jesus revela. Jesus, ele mostra o oculto e o profundo e o escondido. Aleluia! Ele revela, meus irmãos. Aleluia! Porque não tem nada, meus irmãos, que fique em oculto. Quando Deus quer revelar, ele revela. Quando você anda na verdade, ele revela, ele mostra. Porque não tem nada que fique escondido, em oculto. Porque a gente serve um Deus que revela, meus irmãos. A gente serve um Deus que tira a sujeira debaixo do tapete e revela para mim e para você. Por isso que a flor do inimigo é grande na tua vida. Porque ele sabe que o Deus que a gente serve revela o oculto e o profundo, o escondido. Porque Deus revela, meus irmãos. Quando você anda na verdade, faz a vontade do Pai, ele revela para mim e para você. Por isso que a fúria é grande do inimigo na tua vida. Que ele sabe. O Deus que você serve nos revela, nos mostra. Aleluia. Não permite que você fique enganado e confundido. Porque ele revela, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Obrigada, Senhor. Aleluia. Por não me deixar enganada ou confundida. Obrigada, papai. Obrigada por me mostrar, por me revelar. Obrigada, Deus, por fazer ouvir a tua voz. Aleluia. Por ter aberto a minha visão. Aleluia. Por ter aberto a minha audição para ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, papai. Obrigada, porque o Senhor é verdade, Pai. Porque a mentira e o engano não vem do Senhor. Vem do diabo. Aleluia. Porque o Senhor é verdade. Aleluia. Oh, glória. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então que você venha conhecer a verdade, meus irmãos. Porque a verdade é Deus. O caminho e a vida é Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que você, meus irmãos, nessa tarde venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Aleluia. Chega de brincar, meus irmãos. Chega de querer ser que nós não somos. Porque ou a gente é ou a gente não é. Porque muitos estão brincando, meus irmãos, com a palavra do Senhor. Estão zombando. Fingindo ser o que não é. Mas de Deus aí você não brinca não, meus irmãos, com Deus. De Deus aí você não zomba não. Porque a gente é ou a gente não é. Porque muitos estão brincando, estão zombando. Aleluia. Mas Deus é amor, meus irmãos. Mas também Deus é justiça. Porque com ele a gente não zomba não. De Deus a gente não brinca não. Porque muitos, meus irmãos, estão zombando. Estão brincando com ele. Mas Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Porque muitos só lembram de Deus de amor. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Aleluia! Oh, glória! E não é hora de brincar mais não, meus irmãos. É hora de você se consertar. Por ter tempo. Conhecer a verdade vos libertará. Então que você venha conhecer a verdade. Porque a verdade, ela liberta, meus irmãos. Ela cura, ela salva. Que você venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Chega de brincar, chega de zombar. Chega de fingir ser o que não é. Aleluia. Porque ou a gente é ou a gente não é, meus irmãos. Porque de uma fonte não jorra dois tipos de água, não. Ou é doce ou é salgada. Mas muitos estão brincando com Deus. Estão querendo ser o que não é. Estão usando capa, usando máscara. Mas quando a capa não cai, Deus arranca. Quando a máscara não cai, Deus arranca. Porque a gente é ou a gente não é. Muito fim de ser o que não é. Aleluia. E Deus não está se agradando disso, não. Deus não está gostando disso, não. Porque ou serve ou não serve. Amém, meus irmãos? E só até aqui. For pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.